Olá! Hoje vamos falar sobre o nosso projeto social, que é o Space Burnout Off. Separamos no projeto em alguns tópicos que são: primeiro, introdução; segundo, análise de cenário; terceiro, poder público e, por fim, quarto, investimentos. Vamos lá. Em uma pesquisa realizada em uma universidade no sul da Califórnia em 2021, diz que os alunos que retornam aos campi nesse semestre podem passar por uma transição semelhante à que os astronautas passam quando retornam à Terra, após uma missão no espaço sideral. Para iniciarmos, é importante falarmos sobre a definição de burnout. A síndrome de burnout, que também pode ser conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional causado por situações de estresse no trabalho, ou seja, situações em que a pessoa está constantemente em um ambiente desgastante que exige muito dela. Com o passar do tempo, nessa mesma situação, a pessoa pode ter indícios de burnout. Existem alguns níveis que podem demonstrar que você está prestes a ter ou já está com o burnout. Alguns deles são: em primeiro lugar, quando você prioriza o seu trabalho, principalmente em executá-los de forma individualista; em segundo, o descaso com as suas necessidades básicas; em terceiro, quando você perde o interesse em resolver as suas demandas do trabalho. Este é um caso muito comum, já que nos dias atuais as organizações buscam por colaboradores de alto nível, sendo assim muitas pessoas, ao não serem devidamente reconhecidas e já estão em um alto nível de desgaste, eles iniciam um ciclo de entregas medianas. Em quarto, quando os princípios e valores são alterados, ou seja, você começa a fazer aquilo que já disse que jamais faria. Em quinto, que é um dos níveis mais comuns, que é a negação dos problemas e desvalorização do trabalho dos outros, ou seja, deixamos de querer enxergar o problema, pois entendemos que ele será apenas uma demanda que você não conseguirá dar conta. Em sexto, quando você começa a fugir de compromissos e encontros, essas ocasiões causam sentimentos ruins. Em sétimo, você passa a não tolerar brincadeiras. Em oitavo, tristeza profunda. Em nono, você não consegue mais realizar as suas tarefas. E por fim, você necessita de intervenção psiquiátrica. Vale ressaltar que o intuito desse trabalho não é para você se autodiagnosticar. Agora que já vimos um pouco sobre o que é burnout, vamos para o nosso próximo tópico, que é a análise de cenário. A OMS aponta que 5% dos adultos do mundo sofrem de depressão, ou seja, 322 milhões de pessoas. No Brasil, também 5% da população sofrem da doença do século, então são aproximadamente 11 milhões de casos. Durante a pandemia, houve um aumento de 40% dos casos de pessoas diagnosticadas com depressão. O isolamento social, morar no ambiente de trabalho e a pressão de perder o emprego criam o cenário ideal para que os casos de depressão aumentem. Uma informação chocante é que o Brasil é o segundo país com maior número de trabalhadores afetados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo levantamentos da ANAMTS, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em Ohio, o número de estudantes que relataram sentimentos de esgotamento passou de 31% para 40%. O estudo encontrou aumentos marcantes na ansiedade e depressão. De acordo com os estudos da Stress in America, os adultos da geração Z, com idades entre 18 e 23 anos, relataram níveis de estresse mais altos do que das outras gerações. Dos adultos das gerações Z, 87% disseram que sua educação era uma fonte significativa de estresse. Você sabia que desde janeiro de 2022, burnout foi incorporado à lista de doenças ocupacionais reconhecidas pela OMS? Em 1º de janeiro de 2022, com a 11ª atualização do Cadastro Internacional de Doenças, passou a compor o capítulo específico dos problemas gerados e associados ao emprego ou desemprego. Assim, os indivíduos passam a ter as mesmas garantias trabalhistas e previdenciárias. Doenças ocupacional são os problemas de saúde contraídos após ficarem expostos a fatores de risco decorrentes de suas atividades, que afetam sua saúde física e mental. No próximo tópico,
falaremos sobre políticas públicas. A promoção da saúde depende de comportamentos individuais e também de aspectos de dimensão coletiva, sendo uma questão intimamente relacionada às políticas públicas. Segundo o artigo A Constituição Federal 1988, artigo 196, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. No SUS, a rede de atenção psicossocial está apta a oferecer, de forma integral e gratuita, todo o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento medicamentoso. Nossa missão é facilitar o acesso dos estudantes do ensino superior a ambientes de descompreensão, com o intuito de causar um impacto positivo dos casos de burnout no Brasil. Nós vamos implantar nas universidades ambientes com academias, sala de TV, sala de jogos e sessões de psicoterapia nas universidades, para que os universitários tenham acesso a ambientes de descompreensão. Essas são ideias de possíveis ambientes nas universidades. Com esses ambientes, teremos oportunidades de estágio para os estudantes de psicologia. Sendo assim, os espaços disponíveis nas universidades serão utilizados para que os estudantes possam atuar com a supervisão dos professores de psicologia. Toda sala negociada será doado 10% do valor da sala para o projeto Missão Intensidade. Esse projeto consiste em uma organização social engajada em promover cultura, esporte e qualificação profissional e empregabilidade em bairros da periferia. Criamos também uma página no Instagram com conteúdos voltados à divulgação dos ambientes e do nosso projeto. Nosso serviço causará impacto na cidade de São Paulo, pois enxergamos neste projeto impactos positivos com menos acidentes de trânsito, já que as pessoas estarão mais relaxadas e atentas, menos inflação em medicamentos, menores índices de doenças cardíacas e depressão e também menores índices de processos trabalhistas. O stakeholder principal será a Porto Seguro, empresa que está ligada a projetos sociais que promovem educação para a população. Estaremos em busca de outras empresas que patrocinem projetos sociais no Brasil, como Itaú, Cielo, Natura, General Electric e IBM. No nosso projeto, contará com níveis diferentes. No nosso ambiente Silver, investimento inicial de 30 mil anual seria para uma sala de descanso média, que comportaria até 10 pessoas, com sofás, puffs, televisão, videogame, tapetes de yoga, composição básica de academia, mesa de bilhar e caixas de som com música ambiente. Em nosso ambiente Gold, seria um investimento inicial de 45 mil anual, para uma sala também de descanso média, mas que comportaria até 20 pessoas, com sofás, puffs, televisões, videogame, tapetes de yoga, composição de academia completa, psicoterapeuta disponível 2 vezes por semana, também mesa de bilhar e caixas de som com música ambiente. E por último, ambiente Platinum, investimento inicial de 60 mil anual, para uma sala de descanso grande, que comportaria até 30 pessoas, com sofás confortáveis, puffs, televisões, videogame, tapetes de yoga, composição de academia completa, mesa de bilhar, caixas de som com música ambiente, psicoterapeuta disponível 3 vezes por semana, espaço de massagem, biblioteca, possibilidade até de aulas e palestras. Está incluso no investimento manutenção, depreciação e limpeza, com mão de obra e produtos, e contas de energia e água. E também falaremos agora do nosso modelo Canvas.
As nossas justificativas é que em 1 em cada 3 pessoas no Brasil tem depressão. E os números de burnout explodiram após a pandemia. E burnout já é considerado doença ocupacional pela OMS. O Brasil é o segundo país afetado pelo burnout. Produto: ambientes de descompreensão para pessoas que frequentam as universidades. Stakeholders externos: pessoas que frequentam as universidades, pessoas da cidade de São Paulo e também médicos, enfermeiros, indústria farmacêutica, trânsito e etc. Premissas: ambientes disponível, investidores, estudantes e professores para o atendimento ao público. Riscos: probabilidade das pessoas não frequentarem o ambiente, falta de cuidado com os produtos e o ambiente, risco de uma nova pandemia, lockdown. Objetivo SMART: contribuir com a redução dos casos de burnout nas universidades de São Paulo em 1 ano, promovendo melhorias na saúde dos universitários. Requisitos: ambientes de descompreensão sociáveis, bem equipados, limpos e tranquilos. Salas com videogames, mesa de jogos, jogos de tabuleiro, sofás, carpete, janelas e televisões. Equipes: psicólogos, professores, estagiários, equipe de limpeza. Linha do tempo: 1 ano, implantar 3 ambientes em 2 universidades. Segundo ano, 3 ambientes em 5 universidades. Terceiro ano, 3 ambientes em 10 universidades. Quarto ano, atingir 50% das universidades em São Paulo. E quinto ano, 100% das universidades em São Paulo. Benefícios: menos filas em pronto-socorro, menos acidentes de trânsito, pessoas mais relaxadas e atentas, menos inflação em medicamentos, menores índices de doenças cardíacas e depressão e menores índices de processos trabalhistas. Restrições: investimento mínimo de 300 mil, suporte em manutenção e ambientes disponíveis nas universidades. Custos: materiais de estrutura, materiais de academia, materiais de divulgação, mão de obra para infraestrutura, depreciação e manutenção dos ambientes e funcionários como recepção, manutenção e limpeza.